Já temos incêndio culposo, assassinato em massa, empalamento e tortura, sequestro e agora furto. Que coisa feia, viu? Alucard segue adiante, enquanto busca mais pistas sobre incrível, né, que tipo, de todos, esse daí é o que o filho vai, depois de muito, assim, mas porreta, viu? Foi muito tempo pra esse cara aparecer de novo, puta que merda. Ser capturada dessa vez. Seus breves encontros levam a moça a revelar que o tal do Richter está por aqui, relembrando o filho do Drácula de seu antigo companheiro de batalha de 300 anos atrás. Isso intriga nosso vampiro, que não tarda a ter seu primeiro encontro com o caçador. Ele agora se apresenta como sendo o Lorde do Castelo, claramente traindo os princípios não só da sua família, como também da humanidade. Devemos lembrar aqui que Alucard não conhece Richter, então, apesar do plano de possuir um Belmont ser similar ao que vimos na aventura de Christopher, existe um diferencial decisivo, que é o fato do Ricardão aparentemente ser o único caçador da família vivo naquele espaço de tempo. Pelo menos, o filho de Drácula tem o apoio de Maria, que sabe das virtudes de seu antigo companheiro. Em um de seus encontros, a moça de cabelos loiros testa a vontade de Alucard e, após confirmar que o vampiro realmente está do seu lado, esta aponta que alguém deve estar controlando Richter de alguma maneira, oferecendo uma ferramenta sagrada para quebrar ilusões malignas. Este utensílio prova-se essencial no confronto contra o cabeludo malvado. Ele mostra que realmente Ricardo não era Ricardo, e sim um velho murcho que não morreu bem morrido no Round of Blood. Shaft! O padre Jaqueta não morreu bem morrido, como assim, mano? No Super Secão Mode depois do final da batalha contra o Conde pra meio que ficar de parasita no caçador, esperando 4 longos anos pra dominar a mente dele e usá-lo em um novo ritual. Eu nunca vi alguém ter tantas bolas quanto esse velho miserável. Felizmente, Alucard não tem dificuldades pra despachar o feitiço do velhote, quebrando sua ligação mental e revelando sua presença. Graças a esse lapso de controle, Shaft revela que durante esse tempo todo, outro castelo havia sido manifestado. E lá onde ele está. Como o gato escaldado tem medo de água fria, Richter fica... Não, nisso aqui é bem interessante, que tipo, tem 2 finais essa porra, pelo que eu me lembro. Que tem um que é você matar o Hit, pensando, e outro é você libertar ele, aí aparece de outro castelo. Aí, tipo, o jogo se duplica. O jogo era pra durar o quê? 6 horas. Se você matar o Hit, o jogo só demora 6 horas. Mas se você for fazer o jogo verdadeiro, demora 12 horas. Porque o castelo se duplica e fica ao contrário. Meu Deus, mano. Muito, assim, é um nível absurdo. Abertos, olhando para qualquer roupa molhada que esteja se movendo ao vento. Sobra para Alucard ver o que tem no tal do castelo invertido. Se você riscou aí no bingo que o segundo castelo tem as relíquias do Drácula, parabéns! Você ganhou menos texto para eu narrar, porque é isso mesmo. As partes malignas que agora são praticamente mais presentes do que o próprio vampirão, estão por aí, sendo protegidas por guardas antigos e famosos do castelo. Alucard aproveita a oportunidade para reuni-las numa missão similar à de Simon's Quest. Mas esse jogo deve ser absurdo. Esse jogo deve ser muito absurdo. Gostaria de jogar, esse eu gostaria de jogar. E todos, eu acho que esse é o que eu mais gostaria de jogar. O avô de Siphon. Tá. Ele veio para o US Game e revelou que o formato de exploração de Symphony of the Night só foi possível porque Simon Cast já havia testado essas águas. A busca das relíquias é uma clara alusão à raiz de Nintendinho, mano. Ele dá de caras novamente com graças Shaft, a o Simon Cast. Quantas vidas esse cara tem? Em uma troca de como? O Shaft, que esqueceu de morrer de novo. Quantas vidas esse cara tem? Em uma troca de diálogos bastante interessante, o mago revela que transformou Ricardo no Lorde do Castelo porque ter um caçador de vampiras habilidoso lutando do lado do Drácula seria uma ferramenta muito forte contra futuras tentativas de parar sua ressurreição. Isso faz Alucard esclarecer algo importantíssimo. O poder dos Belmonts é supremo dentre os caçadores de vampiros. O cara tá basicamente admitindo que não tem equivalentes à família de caçadores, ainda mais depois de tantas centenas de anos estudando técnicas, magias e habilidades contra as forças do mal. Devemos lembrar que a essa altura do campeonato, a timeline se encontra muito mais próxima da modernidade do que da época de Leon Belmont lá por 1100. Houveram praticamente... o tudo começou em 1100. E aqui a gente já tá em 1700 e pouco, meu amigo. 1800 na verdade, né? É 1797. Então, tipo... É muito tempo, mano. É muito tempo. De 700 anos de batalhas contra o mal nesse período. Nem isso, 700. Só uma família era a cabeça do negócio. Eles ficaram bons nisso.
bem bons. E é por isso que não há caçadores equivalentes, sejam eles humanos ou meio vampiros. Mesmo com tudo isso, a ressurreição do Lorde das Trevas ainda não está completa. E Alucard aproveita para mandar o padre para o Shadow Realm, de verdade dessa vez. O que ele não contava é que esse velho desgraçado tinha mais uma carta armadilha, que é um pouquinho difícil de entender se você não prestar atenção. Então, presta atenção! Tá. Muito bem, você chegou até aqui, você é realmente o filho do nosso Lorde. É você quem está controlando Belmont. Exatamente, eu sou a padre escuro Safate, eu sou aquele que busca a destruição e o caos para este mundo. Então você tornou esse herói desse castelo. Caçadores vampiros têm destruído o mal por seu poder sagrado, mas se esses caçadores tivessem que enfrentar uns aos outros, nossa, esse cara é um gêmeo, puta que da merda. O cara foi muito longe, então o poder mesmo te superar todos os outros, um poder da mesma natureza jamais o superaria. Exatamente, ao manipular e posicionar como Lorde do Castelo, eliminou qualquer um que ficasse no caminho do ritual. Cara, um gêmeo, puta que da merda. É aqui que isso termina. Será mesmo? Eu fiz isso aumentar de mortal como tem aqui o final. Como a estratégia de usar o Richter deu errado, Shaft trouxe Alucard para o lugar do ritual para usar seu lado humano como sacrifício. O filho de seu mestre é composto de duas metades e uma delas vai servir perfeitamente como combustível. O próprio Drácula está interessado em devorar o lado humano do seu filho, para recebê-lo de volta na família como um vampiro completo. Tá. Vê só quem está aqui faz muito tempo, meu filho. Eu encontrei isso, eu pudesse evitar. Agora que chegamos a isso, ele não pode já você prosseguir. Pensadores humanos, você não esqueceu o que eles fizeram com sua mãe, esqueceu? Amigo, já se passou mais de 300 anos desde que aconteceu aquilo. Já que ele não são tudo humanos. Você quer falou, né? Eita, aí você me quebra, né, amigo? Você ainda fala dessa bobagem, está bem. Dessa vez eu irei extinguir seu sangue inferior e o trarei para a família. Não é minha mãe, Drácula. Eu o derrotarei novamente. Seu encontro não é nada menos do que decepcionante para ambas as partes envolvidas. O velho queria o filho do seu lado e o filho queria o velho morto. Um relacionamento bem saudável entre criança e progenitor. Uma terrível batalha familiar então desperta. Alucard precisa derrotar seu pai, desta vez sozinho, sem a ajuda de um Belmont e de seus amigos do passado. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando agora como isso sequer é possível, visto que Alucard não está brandindo a Vampire Killer. E a resposta é bastante simples. Lembra que o Drácula precisa de um sacrifício? Drácula não ressuscitou de verdade. Ele está numa espécie de espaço de alma humana. Nossa senhora, é muita coisa, mano, pra lembrar. O cara tá com alma humana. Em que eu perdi que essa venda tá aqui. Como o cara é meio humano, sua parte humana pode morrer, sua parte vampira sobrevive. É que a gente entende que as duas partes como elementos separados da mesma pessoa, faz sentido que a parte humana possa se sacrificar para reviver o Drácula. Ah, é por isso. É como se fossem duas almas da mesma pessoa, caceta. Transição, e seu filho está acessando esse lugar num tipo de batalha espiritual. Se ele perder, seu lado humano será sacrificado e seu pai voltará à vida. Caso o Conde estivesse em uma forma perfeita, como a vista em Round of Blood, Alucard seria completamente massacrado em um confronto direto. Não haveria uma disputa justa, porque ele não tem poderes para enfrentar aquele que lhe deu a luz da vida. Felizmente, o cenário estava a favor dele naquele dia, e o bem triunfa sobre o mal. Ainda mais se você usar duas Crisai Greens ou o Shield Rod. O que acontece a seguir é um dos, se não o diálogo mais importante de Drácula desde o seu primeiro banimento lá em Castlevania 3. Caraca. Não faz a minha mãe sofrer mais. Como fui derrotado.
Você só pode transcender seus limites quando existe algo a proteger, quando você perde alguém que ama e desiste de amar, você já perdeu. Caraca. Bom, é irônico que eu pedi minha busca e por causa da minha derrota. Diga, o que a Lisa disse no final? Não mantenha mágoa contra os humanos. Se a mãe dela é uma face imperdoável, eles vão tirar o tiro da própria destruição. Aquele que não vive no mundo dele não deve trocá-lo de pai que era o amará para sempre. Caraca. Será que eu estava errado? Drácula, o literal rei demônio, cramulhão, capeta, acinzentado, tinhoso, pata rachada, mochila de criança, se arrepende. Ele percebe que fez cagada. Isso é algo decisivo não só pro cara, como também pra Castlevania como um todo. Até o momento, Vlad Tepes estava possuído por uma fúria cega contra a humanidade. Tão cega que o fez ignorar a herança que Lisa deixou pra ele, seu próprio filho. Mas não adianta, é tarde demais pro cara. Não foi só o seu pé que afundou na lama, foi a perna, a cabeça, a alma e tudo mais o que compõe o que um dia for um homem frustrado com Deus. Mesmo que ele tenha percebido que tudo que ele fez foi cuspir no túmulo da pessoa que mais amava, já era. O fio de consciência de Drácula Vlad Tepes, o mesmo cara renascido em Lament of Innocence, morreu aqui. Mas Master, você me pergunta, e eu passo a pergunta pro Mario que me responde pra eu passar pra vocês. O Drácula ainda volta depois de Symphony, não era pra ele ao menos resistir às forças do caos ou tentar pedir ajuda? Não. Como falei agora há pouco, a alma do cara foi pro beleléu. Não existe refund quando você vende a alma pro capeta. Agora que o Drácula tem um pacto com o caos, mesmo que ele não queira ressuscitar, sua vontade perversa é amplificada pela maldade humana e ela o revive por conta própria. Trocando em miúdos, se ele já era mal antes, mas ainda tinha consciência, agora ele é apenas o mal e mais nada. Essa vontade perversa do Drácula vai se tornar bastante relevante no futuro. Meu Deus, perdeu de vez, né, Drácula? Puta que da merda. Ambos os castelos seguem a tradição de virarem uma pilha de pedras caídas e os nossos heróis se encontram na frente das ruínas. Neste encontro final, Richter aparenta estar extremamente envergonhado de tudo o que aconteceu. A culpa de Alucard ter que matar seu próprio pai é dele, e caso não houvesse essa intervenção externa, Drácula teria ressuscitado e levado a melhor. Ainda assim, se lamentar não parece afetar o nosso imponente vampiro, que decide se isolar da humanidade graças ao seu sangue demoníaco. Em suas últimas palavras, Alucard profere com frieza: nós não nos encontraremos de novo. Dando suas costas para ambos os caçadores, ele parte para o seu isolamento, certo de que o mundo estará em boas mãos. Maria Renardi, encantada com o charme do príncipe vampiro, parte atrás dele. Isso traz um fim a Symphony of the Night, o mais popular Castlevania da saga. Mas nossa história ainda não acabou. E aí a loirinha vai atrás dele. Pera aí! Nocturne of Recollection. E aí se passa quanto tempo? Um ano depois? Symphony of the Night é uma história que termina de maneira bastante conclusiva. Alucard pica a mula, Maria segue seus rastros e fica por isso. O que muita gente acaba esquecendo é que existiu uma espécie de sequência direta pro Symphony, conhecida como Nocturne of Recollection, lançada em 2008. Nocturne se encontra num formato de radiodrama, ou seja, uma história interpretada por atores de voz. Visto a limitação desse tipo de mídia, os atores precisam trabalhar com muita emoção para expressar seus sentimentos. Talvez até o ponto de exagerar um pouquinho. Então, se prepara para bastante... Me solta. Veja se a minha sede... sangue. Minha sede pelo seu sangue, sim? Não é à toa que é radiodrama, né? Enfim, após os eventos de Symphony, Maria vai morar com Alucard. Meio que contra a vontade dele, mas fazer o quê? A loirinha ainda não largou de sua teimosia vista lá em Rondo. Em uma de suas viagens a uma vila próxima, Maria recebe um comunicado Maria é aquela que fez com o Richter para eliminar um vampiro que está especificamente alvejando mulheres. Como a garota está vivendo com Alucard, Richter aconselha que ela durma com o olho aberto, porque vai saber, né? No caminho para casa, ela conhece dois caçadores de vampiros independentes, Alexis
Alexis e Cyril, que a aconselham a não viajar sozinha naquela região graças aos ataques que vêm acontecendo. Seu conselho logo se prova verdadeiro, visto que, após se separarem, Maria é atacada por uma bela criatura, um íncubo. Para a galera que não conhece, um íncubo seria a versão masculina de uma súcubo, ou seja, é o gostosão dos sonhos para mulherada. Esse bonito em específico se chama Magnus, que aparentemente conhece o filho de Drácula. Ele tenta manipular Maria, fazendo-a crer que Alucard mantém ela por perto como garantia caso a fome aperte. Algo tipo um Doritos de armário que a gente rouba numa noite de desejo. Indignada, Maria volta pra casa, agora desconfiada daquele que a abrigou por mais de um ano. Será que ele realmente é confiável? Querendo ou não, há sangue amaldiçoado correndo dentro de seu corpo. E algum dia desses, o cara pode acordar de bunda virada. Suas dúvidas a levam a perguntar se Alucard já tomou sangue humano no passado. E adivinha só, a resposta é positiva. O cara já provou da fruta proibida. Enquanto os dois resolvem seu draminha, temos a oportunidade de ver o que o nosso amigão Richter está fazendo, que é basicamente o que caçadores de vampiros fazem. Em uma de suas incursões a um lugar que aparenta ser o ninho do vampiro, Ricardilson se encontra com os dois caçadores previamente apresentados, Alexis e Cyril. Em uma troca de diálogos pouco amigável, os caçadores parecem duvidar da fidelidade de Richter, visto que há um ano atrás ele meio que estava trabalhando pro Satanás. Essa intervenção foi mal, gente, foi mal, tá sendo controlado, foi mal. Serve para provar que os humanos estão perdendo a fé na família Belmont. Aqueles que antes eram bastiões da paz, agora são vistos como feiticeiros indesejáveis. Esse detalhe vai se tornar muito mais relevante do que você imagina em breve. Aproveitando a tangente, esses dois caçadores aleatórios aqui adotaram a profissão porque a irmã de um deles foi vítima do tal vampiro que está à solta. Aí vocês me perguntam, os Belmonts caçam com o chicote, a Maria caça com as feras sagradas, o Alucard caça com uma espada e escudo. E esses caras? Bem, aparentemente, eles têm uma poção ultra mega fodona que, segundo as instruções, vai destruir qualquer criatura maligna que entrar em contato com ela. E veja só, a fórmula desse negócio veio por telepatia sonífera, ou seja, pode confiar que vai dar certo. Só tem um porém. Após Alucard e Maria terem sua discussão, a garota sai para uma patrulha trombando com os dois camaradas. Nesse encontro, ela percebe que a tal poção milagrosa que eles tanto se orgulham fede a maldade. Em um lance de oportunidade, ela rouba um dos frascos catinguentos, estraçalhando-o em pedaços. Uma névoa perversa é liberada, fazendo a garota desmaiar. Ao invés de acordar em Skyrim, Maria acorda na casa de Alucard, trazendo consigo a triste notícia da névoa ter inibido seu contato com as feras celestiais. É isso mesmo, ela perdeu seus poderes. Tu tá de brincadeira! Alexis foi sequestrado pelo íncubo. Fulo dos cornos, Alucard parte atrás de Magnus, se encontrando com Richter e Cyril no meio da merda, Maria. Se grande diálogo possa ocorrer, a criatura revela quem era o tal vampiro que estava por trás dos assassinatos. Lyudmil, um antigo servo de Alucard. Para não enrolarmos demais aqui, vou abrir o jogo logo. Lyudmil se tornou o que é graças ao nosso garoto de cabelos dourados, que o transformou para salvá-lo de uma morte certa quando este foi visitar sua vida natal. Lyudmil era servo de Alucard e um grande admirador de Lisa, tendo respeito tanto pela pessoa quanto por seu legado. Dá até pra se dizer que ele foi o mais próximo de um amigo que o nosso trágico príncipe já teve. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu porque ninguém é perfeito. Uma batalha ocorre entre todos os presentes no local. Alucard fica preso numa espécie de ilusão por Magnus, revivendo as memórias do acontecido, enquanto Richter e Cyril lutam contra Lyudmil. Tudo começa a ir de mal a pior, mas, felizmente, Maria aparece para salvar o dia, mesmo sem poderes. Ao ser atacada, as feras celestiais se manifestam em uma luz intensa, comprando tempo suficiente para o feitiço de Magnus perder efetividade, libertando Alucard do seu sonho amaldiçoado e Lyudmil de seu controle. O vampiro imediatamente parte para cima daquele que o escravizou, abrindo espaço para que Richter realize um ataque decisivo contra a origem do poder de Magnus. Suas garras, indefesa e derrotada, ele passou um ano depois, né? Contra seu fim na ponta da espada de Alucard. Mas claro, ele vai pro beleléu pregando que as forças de Drácula são muito do balacobaco e tudo mais que esse povinho sempre fala. Seu plano de transformar Alucard no próximo Lorde das Trevas falhou. Infelizmente, o transporte pro inferno estava com bancos livres, e Lyudmil aproveita para pegar uma carona também. Algo triste para Alucard, que finalmente conseguiu libertar seu amigo. Pelo menos, ele morre como um vampiro livre. A novela acaba sem muitas flores. Richter segue seu rumo, e Maria opta por viver mais um tempinho com o filho de Drácula. Quanto tempo?
Não sabemos. O que importa é que o mal foi detido mais uma vez. Tá. Nocturne of Recollection é um exemplo de mídia que não aparece na linha do tempo oficial, mas nós a incluímos aqui porque, além de ter a supervisão de Iga, certos detalhes fornecem o mais próximo que temos de um vislumbre do futuro desses personagens. Pra mim, é visível que este episódio não progride muito o enredo geral, parece para aprofundar o mundo onde esses personagens vivem. Eu Tá. dei uma enxugadinha nessa parte, pincelando os temas principais, mas recomendo você dar uma procurada aqui no YouTube, pois ela está disponível em todos os seus detalhes, inclusive Ok. nos gritos. Inclusive nos gritos. Você esclareceu muita coisa. Valeu pela força, Aricado. You're welcome. Perhaps I can visit Brazil Quero someday. ver o Brasil algum dia. But now I must return to Japan. There's Você vai pro someone Japão. there who I must keep watch over. Farewell. Adeus. Ok, Alucard foi embora. E aí, Alucard vai se embora, né? Que bicho mais... Aí ele vai falar alguma coisa aqui, mas eu vou dar uma pausa. Que bicho mais frio, né, não, Mario? Me senti igual a Maria agora. Vamos nessa. Tem coisa pra fazer ainda. Muita coisa pra fazer ainda. O período pós-Symphony of the Night é uma época de vitória para Drácula, mesmo que seu filho tenha chutado a sua bunda com estilo. No começo do século XIX, Richter vaza. O conteúdo disponível revela que ele estava abandonando o posto por vergonha, devido à humilhação de ter sido controlado pelas forças do mal. Ele vai embora do planete, deixando o chicote nas mãos de uma família ramificada dos Belmonts, conhecidos como Morris. Não sabemos o motivo exato do nosso heróico Rio do Paraguai ter aposentado as botas, mas há de se acreditar que seja algo relacionado às pessoas estarem perdendo a fé na capacidade dos Belmonts. Faz Um sentido. evento assim certamente marcaria um guerreiro de uma família nobre, e o radiodrama revelou que sua reputação ficou manchada perante a sociedade. Sei que já falei isso antes, mas caso Alucard não interferisse, Drácula teria levado a melhor. A vitória estava na lapa do cara e ela só não veio graças a essa cartada do destino, como se Lisa deixasse seu último presente para proteger a humanidade. Acho que dá pra presumir que o cara se sentiria mal, né? Graças a isso, o nome Belmont devagarinho se tornou apenas uma memória. E não só ele, o paradeiro de pessoas como Maria, por exemplo, também é desconhecido. Não há registros de herdeiros ou... A habilidade de Maria de controlar os contribuintes em um dos problemas mais fortes de toda a série. Até mesmo Eric ouviu mais de 100 anos depois de seu poder. Podia superar até um Belmont, mas não sabendo como uma história dessa chegou até ele. É tipo, a menina é um dos seres mais fortes da obra. O que aconteceu com as poderosas manifestações das feras celestiais? Alucard, Já Alucard, Maria saiu em e busca de os uma Belmonts maneira para são os completar a 3 seres mais destruição fortes do que tem. Drácula, viajando pelo mundo como se fosse um estudioso. Infelizmente, não há como provar que a loirinha o acompanhou, mesmo tendo optado por seguir seus passos tanto em Symphony quanto no radiodrama. Uma pena, visto que ela é uma das personagens favoritas entre os fãs. Sem Belmont na área e sem substituto imediato... Né? Apareceu em Build lá, né? O sangue. Aí depois fez parceria com o Hit. Aí apareceu em Symphony, depois de em coisa. Depois de um, 3 jogos, tecnicamente. Para cobrir o trabalho dos 2 caras, jogos e um drama. certo desespero começou a surgir, pois com o sumiço deles, a arma principal contra o Drácula também se foi. Só restou uma opção para a humanidade: trabalhar. Já chega de depender de uma família só. Alguém tem que se mexer e buscar alternativas, e nós já vimos que a humanidade tá cheia de gente criativa. Diversas organizações começaram a surgir nesta nova etapa da linha do tempo, que buscavam combater os servos do caos para que o vampirão não voltasse novamente. Em algum momento desconhecido durante este período, algo diferente aconteceu. A alma de Drácula foi selada em um receptáculo. Por quem? Não sei. Quando? Não sei. Também. Quem Ué. sabe é ele, e ele não vai dizer porque a Konami chutou ele pra fora. Só sei que aconteceu e que isso é bastante decisivo para o nosso próximo capítulo de Castlevania. O primeiro, dentro da Era Sem Belmonts. Era sem Belmonts, caraca. Vai dar tudo merda, sabemos disso. A partir daqui começa a dar tudo merda. Ordem of Ecclesia. 1800 e alguma coisa. Order of Ecclesia
Ecclesia é um caso interessante na timeline, principalmente porque ele é tipo o patinho feio da saga, sabe? O diferentão. Ele conta com uma protagonista que não tem ligações passadas nem futuras com nenhum personagem conhecido, pelo menos até onde se sabe, e também narra uma história isolada que poderia ser removida do cânone, sem derrubar grandes pilares pré-estabelecidos. Este aqui foi o último cast com qualquer tipo de narrativa dedicada que o Koji trabalhou. Ele ainda sem herança, e como pelo Reddit que nenhuma teoria sobre a descendência da cena está correta, e não tem reação qualquer, Maria Belma tem um mole. Então, não existem certezas absolutas. Só é uma ilha aleatória. Essas coisas que colocou na mesa nesse episódio. O que importa é que esse é o capítulo da Morena de Costas Bonitas que despertou algo irracional no cérebro de todo fã dessa bodega. Shanoa, de origem e nome desconhecidos, foi criada desde pequena pela organização Ecclesia, uma instituição que buscava combater as forças do Drácula, já que os Belmonts não estavam mais por aí. E sim, o nome dela é desconhecido. Shanoa é apenas um codinome, o que reforça quão pouco é revelado sobre suas origens. A grande cartada dessa sociedade vem através do que eles chamam de glifos. Basicamente, eles desenvolveram uma técnica que permite converter a energia de objetos, fenômenos e coisas vivas em gravuras. Isso pode ser algo complexo como um raio elétrico ou simples como uma refeição. Só tem um porém, estes encantamentos precisam ser manifestados através de algum catalisador compatível, como um livro, uma arma, etc. O que diferencia a nossa menina Shanoa é que ela é basicamente uma super catalisadora humana, não precisando de tais instrumentos mortais e fracos. Ela é a própria catalisadora. Tudo que você quiser e mais um pouco. É essa afinidade natural que a transforma numa forte candidata para manusear o glifo mais poderoso de Ecclesia, criado pelo fundador da organização para destruir Drácula. Em algum momento entre Symphony e Order, a alma do Conde foi aprisionada em um receptáculo. No caso, essa caixa gótica bonitona aqui. Não se sabe quem fez essa captura, apenas é dito que Ecclesia era uma organização bastante competente, o suficiente para que o receptáculo lhes fosse confiado para ser destruído. Barlowe, o tal fundador, não poupou esforços nessa tarefa, usando toda a feitiçaria e poder que Ecclesia possuía, seja em forma de glifos, de martelada, de água quente ou de dinamite. Nada afetava esse artefato miserável. Se vendo sem opções, Barlowe decidiu que só o poder do próprio Conde poderia derrotá-lo, saindo em busca de suas relíquias amaldiçoadas para convertê-las em Dominus, o glifo supremo que a acarretaria na morte final do vampiro. O que importa pra gente é que finalmente deram um jeito de conter o poder do Draculinus. Quer dizer, mais ou menos. A força maligna que seus restos continham era tão grande que o treco não coube num glifo só, tendo que ser repartido em 3. Eles estão guardados em Ecclesia por Barlowe, que deseja incorporá-los em Shanoa, agora uma moça crescida com 20 anos de idade. A grande trama de Order começa quando Albus, parceiro mais velho da Moreninha e pesquisador líder de Ecclesia, descobre essa pequena tramóia do velhote. Originalmente, o próprio Albus seria o receptáculo para o poder de Dominus, mas, após retornar de uma expedição, ele descobriu que Barlowe decidiu de última hora que usaria Shanoa. Um ímpeto de raiva o leva a trair a organização que criou ele, visto que o acordo previamente estabelecido foi quebrado. De arma apontada para seu antigo mestre, Albus rouba os livros contendo os glifos com os poderes de Drácula, interrompendo o importante ritual que a garota estava participando. Isso meio que dá uma avacalhada geral na guria. Ela perde não só suas memórias, mas também suas capacidades emotivas. Apesar de sua beleza mística, Shanoa ficou meio que com aquela cara desse emoji aí, e nenhuma piada do não e nem eu é capaz de mudar sua expressão. Ela fica encarregada de capturar o loirinho, perseguindo seus rastros em uma investigação ao redor da Valáquia, a mando de Barlowe. Felizmente, o cara não é tão difícil assim de encontrar, talvez até algo proposital. Mas, após seu primeiro encontro, Albus perde um mapa que a garota recolhe, descobrindo a localização de um vilarejo. Essa vila é uma peça à parte da história de Order, tendo um fator histórico interessante que eu já falo pra vocês. Ao chegar aqui, o lugar está completamente vazio, salvo um senhor de idade capturado em uma espécie de cristal, do qual apenas Shanoa conseguiria liberar, absorvendo o glifo que serve de trava. Ele informa que os aldeões deste vilarejo foram sequestrados por Albus, provavelmente se encontrando em um estado similar ao do velhinho. Cabe à moça de Costas Bonitas encontrar esse povinho enquanto busca pelo seu irmão adotivo. A grande sacada desse povoado na história de Order of Ecclesia é que eles são familiares distantes dos primos. A versão inglesa de Order of Ecclesia, defendendo por ele na primeira, havia contém a linguagem dos Belmonts, na segunda ela tem parentes distantes.
A diferença é importante, mesmo que esses aldeões existam, o paradeiro da linguagem dos Belmont ainda é desconhecido. Algo tipo a Maria lá do Symphony. Parentes de parentes, digamos assim. Parentes Albus de saiu parentes. por aí sequestrando esse pessoal por acreditar que seu sangue teria um pouco de belmontismo. E graças a isso, ele esperava que essa força o ajudasse a resistir à tentação e o domínio do poder do Drácula. Spoiler, não aconteceu. Esse poder acabou gerando uma espécie de segunda personalidade, parecido com o que aconteceu com o Maxim lá no Harmony. Antes de se transformar em sua versão do Forchan, Harmony. Albus Lembra estranhamente agora. liberou 2 pedaços do glifo de Dominus para Shenua, ficando apenas com a última parte. À primeira vista, parece que ele está fazendo isso por pura camaradagem, mas seu motivo era um pouco mais pessoal. Ele buscava entender a técnica que sua parceira usava para poder absorver a última parte, se tornando o prometido receptáculo. Quando ele tenta fazer isso com o glifo restante, o tiro sai completamente pela culatra, fazendo ele coringar de vez, começando a acreditar que é o próprio Drácula. Isso obriga a moça a enfrentá-lo, vê se absorve o Acerbatos no meio da luta, hein? E, ao derrotá-lo, a oportunidade de absorver a última parte de Dominus finalmente se apresenta. Isso permite que Shenua acesse parte das memórias de Albus, revelando aquilo que já sabíamos. Ele era para ser o receptáculo anterior, mas Barloy mudou de ideia na última hora. O que Shenua não sabia é que o velhote de Eclésia havia mandado Albus em uma missão infrutífera para que o ritual fosse realizado sem seu conhecimento. De bônus, as memórias e emoções da menina foram sacrificadas no processo, transformando-a numa boneca manipulável que faria suas ordens sem questionar. Ele sabia muito bem que isso iria acontecer e optou por manter segredo. É graças a essa série de eventos que o loirinho roubou os glifos contendo o poder de Drácula. Milagrosamente, as memórias não são a única coisa que vieram acopladas no Dominus. O espírito do rapaz ainda persiste, apesar de fraco, dentro da moça, e ambos finalmente conseguem conversar de uma maneira mais conveniente. A explicação para isso é bem interessante. Durante suas buscas pela linhagem dos Belmonts, Albus se deparou com a galera da vila. Ele acreditava que o poder correndo no sangue deles o permitiria manter controle sobre Dominus. Isso falhou, como vimos. Porém, quando Shenua absorveu os glifos que aprisionavam aquela galera, ela absorveu também uma parte do poder que Albus buscava, o que ajudou a manter a alma do garoto segura. Lembre-se, Shenua é excepcional como receptáculo. O que é um pouco de poder Belmont perto da capacidade de manusear a infinita maldade do caos? Ela é a esponja perfeita para esse tipo de coisa e o moleque bundão acabou tendo sorte. Aproveitando a oportunidade, Albus faz ela prometer que não usará o glifo de Dominus independente da situação, visto que este contém poder suficiente para matar uns 2 Galamotes e meio. Com tudo em mãos, é hora de perguntar pro patrão de Eclésia o que raios ele estava tramando. E veja só, o cara tava pensando na morte da bezerra, se essa bezerra se chamasse Shenua, usando o Dominus para trazer o Drácula de volta. Mais uma vez a versão inglesa e japonês de fé. Na primeira, Barone virou um representante para Drácula. Na segunda, Barone foi levada à loucura pela influência do Conan. Então o objetivo do original da EQS não era reviver o Drácula, mas era que você tornou esse, pois Barone foi enlouquecido. Pois é, mais um padre malvado. Os dois se enfrentam e o bem leva a melhor, mas não antes do Barloy ser influenciado uma última vez para perceber que não precisaria do Dominus para libertar o Drácula. Ele poderia fazer isso sacrificando a si mesmo. E assim ele o faz, trazendo o vampirão de volta junto com o seu castelo. Sozinha e completamente desolada, Shenua segue para a estrutura maldita para cumprir com o objetivo que ela tanto se preparou: parar as forças do mal. Depois de descer a lenha em metade do inferno, inclusive nesse bicho desgraçado que é top 10 piores chefes de Castlevania, a moreninha finalmente chega na sala do trono, onde é recebida de maneira bastante cortês pelo chupador de sangue. Até o rei do inferno gasta um tempinho pra reconhecer que essa mina é gata. Baseado. Isso não os impede de trocar socos, porque, bem, é um Castlevania e é isso que se faz no final. Como esperado, os poderes próprios de Shenua não são o suficiente para derrotá-lo, mas ela tem uma cartada secreta, lembra? O tal do Dominus. Shenua quebra sua promessa, sacrificando sua vida para matar o Drácula, usando o próprio Drácula. Prestes a morrer, a garota derrama lágrimas, lembrando das memórias de seu irmão adotivo. Tudo que ele fez foi em prol de protegê-la, e graças a isso, o mal foi combatido com sucesso. Mas suas emoções e memórias foram sacrificadas para o Dominus. Como era possível ela chorar, ou sequer lembrar de alguma coisa? Neste momento, uma voz a traz de volta para a realidade. Albus, em sua subconsciência, informa que ele restaurou as emoções e memórias de Shenua, que estavam perdidas, mas intactas dentro do Dominus. Além disso, sua morte não precisará acontecer, visto que o Dominus exige apenas um sacrifício. Satisfeito
Satisfeito em fazer isso por sua irmã, o garoto parte dessa pra melhor, Caramba. sendo agraciado com um lindo sorriso no processo. A aventura termina com Shanua desaparecendo e com os acontecimentos de Eclésia sendo esquecidos no tempo. Para o mundo Cacete. exterior, nada nunca aconteceu aqui. Quase como se forças maiores estivessem trabalhando para esconder sua negligência. É interessante de se notar que, ainda que este jogo seja confirmado como canônico da boca do próprio Koji, ele não estava incluído na linha de tempo oficial que funciona de espinha para esse vídeo. Seria essa uma forma de reforçar que esses eventos foram esquecidos ou até mesmo apagados? Vai saber, né? É um bom ponto, isso. É um bom ponto. 1800 e alguma coisa. 1897. Eclésia se foi, ficando apenas como uma memória na cabeça daqueles que conheceram a organização naquela época. As forças de Drácula continuam aparecendo, sacerdotes malditos continuam sequestrando mulheres inocentes e o mal está sempre rodeando Valáquia, visto que esta é a terra do vampirão. E aí? Qual é o Belmont pós-Shanua que vai cuidar das coisas nesse período? Teoricamente, a vila é composta de parentes distantes, então talvez saiu algum proto-caçador daquele povão, certo? Curiosamente, não. Como dito anteriormente, o período pós-Symphony of the Night não contém nenhum membro da família e coube à humanidade aprender a se defender sozinha. É tipo Sem o Ferris. potencial do chicote. Mas pera lá, chicote? O que aconteceu com o Vampire Killer? Sumiu? Como também esclarecemos, Richter transferiu o chicote para outra família, os Morris. Os Morris são uma linhagem dos Belmonts que atuaram durante o período em que a Terra perdeu seus protetores. Tá. Eles começam diretamente de Trevor Belmont, emprestando um sobrenome do clássico livro de Bram Stoker. Essa família passou a se tornar mais importante para a linha do tempo após os eventos de Symphony of the Night, e possuem habilidades de combate equivalentes a qualquer Belmont. Richter esperava que eles guardassem o chicote até que a próxima geração da família principal pudesse empunhá-lo novamente. Até o momento de postagem desse vídeo, não se sabe exatamente o porquê de Richter ter de se livrar de seu chicote, mas aconteceu alguma coisa além de simplesmente vergonha e no Beboy desaparecido em Portrait of Ruin. Ele que diz que o Beboy deve ser mantido separado do chicote, mas não explica o motivo. O Red Flags de Bloodline revela que a administração dos talentos dos Belmont é responsável pelo desaparecimento desde no século XIX. Gamer of Souls sugere que eles mantiveram uma forma parecida nessa ideia. No fim do dia, a ferramenta... Cadê aquele cara que viaja no tempo, hein? Como apareceu? Muito bem. Com o riozão fora de cena, resta a humanidade fazer reza brava pro capeta não aparecer. E como vocês já devem saber, isso não funciona nem um pouco. Entre o período de Order of Ecclesia e Castlevania Bloodlines, sabemos que a ameaça do Drácula voltou uma vez mais para atormentar a humanidade, sendo impedido por ninguém menos do que Quincy Morris, um cara que quase nunca é lembrado, que nunca teve seu merecido jogo. Mas, Master Alucard, Quincy Morris é o cara do livro do Bram Stoker, aquele famoso conto do vampiro de 500 páginas, onde 360 delas são cartas ou rastros de um diário que seriam melhor utilizadas como guardanapo. Quer dizer que Castlevania se passa no universo de Bram Stoker? Não passa. O Koji canonizou Bloodlines, e Bloodlines meio que deu um dereguedionço aí nessa parte. É aquela coisa, né? Se pode o fucking Drácula, por que não pode o Quincy Morris do mesmo livro? Ele pegou o que queria e ignorou o resto, porque o livro é domínio público e todo mundo usa como quer. Só que, ao canonizar o texano, nosso bigodinho também aproveitou para dar uma enriquecida em como as coisas funcionam. Canonizar o texano, Drácula Dream Stoker. É fácil crer que o livro de Stoker encaixa na linha do tempo de Castlevania. Inúmeras inconsistências tomam evidência os conflitos. Dois exemplos saídos do livro são Quincy Morris não ter filhos e não haver qualquer tipo de chicote místico na história. Outros personagens do escritor foram adaptados para o universo de Castlevania, mas aparecem séculos mais tarde na linha do tempo, descartando o livro original completamente. Então, Drácula The Dream Stoker. Nosso bigodinho também aproveitou para dar uma enriquecida em como as coisas funcionam. Lembram quando eu falei que só a Vampire Killer pode matar o Drácula? Pois é, até aí a regra continua firme. Só que essa arma é meio ciumenta e prefere seus antigos donos. Se o Pedrinho da Rua 3 pegar o chicote para dar uma sova no Drácula, ele vai se deparar com uma ferramenta normal que não é exatamente a coisa mais prática de se usar em combate. Isso acontece porque seu poder só responde na mão dos Belmonts. A única maneira de acessá-lo é através de um ritual realizado pela família Lecard, também descendente dos Belmonts, que logo vou falar a respeito.
Desbloquear o poder do chicote vem com um perigoso custo para aqueles que se arriscam a tentar. Cada chicotada drenará um pouco da energia vital do usuário, como se o próprio chicote estivesse quebrando os limites daquele que o brande, para que a pessoa possa fazer o mesmo que os Belmonts. O uso prolongado da arma drasticamente reduzirá a vida daquele que a estiver portando, servindo apenas como um último recurso contra as forças do mal. Mas ei, nesse cenário, a Vampire Killer estará 100% tunadona, podendo assim derrotar o Drácula como se estivesse na mão de um caçador da família principal. Eu falei tudo isso até agora porque não se sabe se o Quincy morreu em decorrência de usar o chicote. A história diz que o herói subjugou o Drácula. E assim, subjugar o Drácula, Konami também faz, visto que ela não lança jogo novo. Então esse linguajar é meio frouxo. Ele derrotou o vampirão, beleza, mas será que ele usou o chicote o tempo todo? Ou será que a maior parte do tempo foi isso aqui? O quê? Boa noite. Matem ele! Mas o que desgrama é isso? É o quê? Amém. E aí, como é que ficou? Tá 12. Troca o dublador. Imagina que baleira seria um cowboy caçador de vampiro. O homem pode sonhar, né não? Mas eu trouxe essa conversa massa, porque né? a própria história cria dúvidas sobre se Quincy sabia das consequências do chicote, levantada pelo próprio netinho dele. Se Quincy sabia, por que não informou as gerações futuras? Se ele não sabia, por que ninguém se perguntou sobre a morte prematura dele? Um fax recém-descoberto de Castlevania Bloodlines traz muitas informações. O Fred... Nossa, meu senhor. Podia vai se dividindo assim, ó. Adquirido por Mike em 2021, foi que foi enviado para a EGM em 1993, revelando segredos valiosos da história de Bloodline, e também que a linha do tempo de IGA é fortemente influenciada por Apple, além de diversos pontos dessa história sofreram retcons. Que desgrama retcons. E documentos não servem como parágrafo final para o enredo de Castlevania, devendo ser usado apenas para material auxiliar. Bom, vou dar uma pausa aqui. Vamos lá, vai. Uma delas sendo que Quincy morreu no combate contra o Drácula. Isso explicaria ele não saber nem contar para gerações futuras sobre o problema do chicote. Só que, mais tarde, um certo personagem que deveria ter 5 anos de idade quando Quincy supostamente morreu, diz que ele era excepcionalmente forte, mas bondoso. Ou esse personagem é um prodígio da memória, ou a história sofreu um retcon para que Quincy tenha vivido um pouco mais. A dúvida do netinho, que passa completamente sem resposta, e a lembrança desse outro personagem seria tipo um recorte ou assim? Planejavam desenrolar melhor essa história aí. Não era só um papum, Quincy morreu e acabou. De qualquer maneira, existe um episódio onde um Morris impediu o vampiro de dominar o mundo. A informação sobre esse cara é bastante escassa, mas é canônica. Mal sabia ele que seu filho teria de vestir as botas para este mesmo cenário anos depois. Tá, né? em 1917, Castlevania Bloodlines. Finalmente nos aproximamos de uma era um pouco mais moderna em Castlevania, que eu gosto de poder chamar de sangue, era sombria para esse universo, visto que os Belmonts ainda estão de férias em Acapulco e cabe à família Morris continuar segurando o tranco para que tudo não vá para não sei, eu acho que eu tô muito errado. Ele canta, peraí. Vocês colocaram a legenda. Morris e Lecard, visto que ambos são os protagonistas jogáveis dessa aventura. A história de Bloodlines acontece em 1917, com seus eventos iniciados por causa de uma desgraçada chamada de Elizabeth Barclay, uma vampira que se diz sobrinha do Lorde Drácula, morta no início do século 17, mas que retornou nessa época. Se você tá achando o nome familiar, é porque ela é a tal Condessa Sangrenta Histórica, a própria Elizabeth Bathory, adaptada para Castlevania e com o nome rocambolizado pela tradução. Elizabeth Bathory, é porque ela é a tal Condessa Sangrenta Histórica. Aí, pronto. Apesar do manual americano dizer que o retorno de Elizabeth foi graças a bruxa inicialmente, doutra no japonês informação omitida, além do tempo promocional de Portrait of Ruin, diz que os criadores explicariam o mistério do retorno da Condessa, mas era do tipo nunca mais foi mencionado desde então.
a própria Elizabeth Bathory, adaptada para Castlevania e com o nome rocambolizado Tá pela pausando, tradução. A história também envolve uma bruxa, Drota Tsuentis, que se veste muito parecida com uma certa entidade esquelética presente em quase todo Castlevania. Ela trabalha... Bruxa de Douta. Edição de 1994 da revista japonesa Bleach Mega Drive, hoje conhecida como Gemaga, diz que a bruxa é responsável pelo retorno de Elizabeth, possivelmente sendo origem dessa informação de um manual americano, e ainda mais bizarro que essa seria um disfarce da morte. O que não pode ser confirmado. ao lado da vampira para executar um plano absurdamente maléfico, manifestar o ódio no coração dos homens através da maior guerra que a humanidade havia visto até então. Para isso, ela assassinou o príncipe herdeiro da Áustria em 1914, colocando em andamento os eventos que conhecemos atualmente como a Primeira Guerra Mundial. Depois, ela saiu em uma expedição para reunir as almas dos mortos como sacrifício para seu titio. Mas por que ela fez isso tudo? Bem, se há maldade no mundo, há espaço para o Drácula voltar, certo? Afinal, seu retorno é inevitável. Então, imagina uma guerra mundial com milhares de pessoas morrendo em todos os países, com o caos dominando a tudo e a todos. Que maldição. É tipo preparar uma festa pro capeta voltar. Ambiente perfeito. Isso obriga os Morris a novamente tomarem a frente da batalha. Porém, visto que Bloodline se passa 20 anos após o capítulo de Quincy e ele muito provavelmente morreu no combate contra o Conde, dessa vez não é ele que serve de muralha para as forças de Drácula, e sim seu filho John. Logo, cabe ao Morris Jr. tomar as dores da humanidade e seguir adiante por uma jornada pela Europa. Mas alto lá, ele não está sozinho. Ao seu lado, encontramos ninguém menos do que Eric Lecard, um espanhol gostosão que utiliza uma lança de origem bastante curiosa. Mas quem é que é esse bonitão que faria inveja até mesmo no Vega do Street Fighter, hein? Assim como John, Eric é descendente dos Belmonts e ele tá aqui, basicamente, por uma vendetta pessoal provocada pela senhorita Barclay. Tá. Cara, o desenho ficou muito bom, viu, o desenho. Puta que da merda. Caraca, que trilha sonora, viu? Que trilha sonora. Cacete. Eventualmente, ele retornou para casa e, após longa viagem, se deparou com sua noiva vampirizada. Horrorizado, Eric sabia que não tinha mais volta para ela. Sua mulher conseguiu trocar algumas últimas palavras. Também retratar no fraco de Bloodline, inclusive dando nome para sua noiva vampirizada, Lucy Sewald. Nos resumos alguns desses detalhes aqui, mas lembramos que vários pontos do fato foram reescritos para além do tempo atual. Morrendo pacificamente em casa algum tempo depois. A morte dela acendeu uma chama dentro do espanhol, abrindo passagem para que o amante das artes tomasse a lança misteriosa guardada no templo de sua família e vestisse o manto que antes havia rejeitado, o de um caçador de vampiros. Diga-se de passagem que fazer o que a mulher de cabelo verde fez mais do que incentivaria Eric a querer catar ela na porrada, né? Mas independente disso, Eric viria trabalhar com John de qualquer forma porque a família Lecard guarda o segredo da liberação do poder do chicote. Seu sangue age como uma chave para que a arma possa ser usada efetivamente pelos Morris. Será que a Alucard tem algo a ver com esse segredo? Foi ele que passou a lança com seu nome para essa família, para que ela pudesse complementar a força do chicote. Mas, até o momento, vamos presumir que não. Essa arma lendária é outro grande mistério de Castlevania. Durante a Era Sem Belmonts, ela foi entregue ao clã Lecard pelo próprio meio vampiro. Até hoje não se sabe exatamente qual é o poder encravado nesse negócio, mas dá pra se presumir que não é pouca coisa não. Ela não chegaria a matar o Drácula, visto que esse não é o papel dela, mas com certeza seu poder é maior do que uma ferramenta de combate tradicional. Unidos por objetivos similares, Lecard e Morris atravessam a Europa inteira atrás de pistas de Elizabeth, trilhando seu caminho de destruição, causando
causado pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. Um detalhe que eu sempre achei bonitinho em Bloodlines é que a aventura começa justamente no antigo castelo do Drácula, onde Quincy provavelmente lutou no passado. É o lugar mais óbvio a se procurar, né? Mas não! Elizabeth, Morte e Drácula são encontrados na Inglaterra, terra do chá e de facadas aleatórias na rua. Não há grandes detalhes ou explicações de como a batalha destes dois ocorreu oficialmente. Se eles lutaram com a Elizabeth e o Drácula ou se eles se separaram. Porém, como já falei no meu vídeo do Bloodlines, gosto de imaginar que Eric ficou pra se vingar da vampira maldita e John seguiu adiante pra chicotear o vampiro de volta pra tumba. Não sei se condiz com a visão do nosso bigodinho, mas sério, dá um tiquinho de alegria pro loirinho, vai. Faz ele descer a lança na peituda de cabelo verde, ela merece e ele também. O que importa é que, pelo menos até o momento deste vídeo, a família Barclay parou de encher o saco e o Draculão foi vestir o paletó de madeira. Morris sai vitorioso, provando que sua linhagem é mais do que capaz de enfrentar as forças do mal. O que ele não esperava é que a ressaca do chicote ia chegar um dia. Ressaca do chicote? Como assim ressaca do chicote? Meu Deus, ainda fora 2 horas, gente. Putz. Puta merda. John Morris morreu. John Morris is fucking dead. Morreu, foi de base, adios kid. Causa da morte, Vampire Killer. Deixou um filho, ao menos que se sabe. Jonathan. Não sabemos o nome de sua esposa e nem onde e como foi enterrado. Sem Morris na jogada, sobrou pra quem cuidar do nosso planeta Terra? Pro velho Eric Lecard, que, felizmente, conseguiu usufruir de alguns anos de paz e felicidade, visto que ele casou novamente e até teve 2 filhinhas, Stella e Loretta. Apesar de Jonathan ter crescido uma época com seu pai, John infelizmente sofreu as consequências de ter utilizado o chicote. A parte mais trágica dessa história toda é que nenhum dos 2 guerreiros sagrados sabiam dos possíveis efeitos colaterais que a arma causaria até depois que eles derrotaram o Drácula e perceberam que John estava demorando demais para se recuperar. Isso nos faz erguer a famosa sobrancelhinha de dúvida. Como assim eles não sabiam dos efeitos do chicote? E o Quincy? Pois é, como dissemos antes, se o que sabemos sobre o Quincy continua canônico, então ele morreu na luta contra o Drácula e jamais passou o conhecimento adiante, tornando John a primeira vítima real dos efeitos do chicote. Com isso, sobrou pro Eric. E, num horrível dia em plena Segunda Guerra Mundial, adivinha só o que voltou pra incomodar? Exatamente o Castelo do Cramunhão. Como se uma força maligna suprema no mundo já não fosse o suficiente naquela época, né? O que é diferente, até mesmo curioso nessa situação, é que o castelo meio que volta tímido, se é que isso faz sentido. Ele aparece misteriosamente, mas sem um grande anúncio do Lorde das Trevas. Isso se dá graças ao novo vilão da área, Browner, um pintor habilidoso que perdeu o tesouro de sua vida, no caso, suas filhas, durante a Primeira Guerra Mundial. Sua fúria despertou poderes mágicos dentro dele, literalmente o transformando em um vampiro na base do ódio. Já foi provado na lore de Castle que vampiros podem ser transformados de múltiplas maneiras. Essa é só mais uma. E imagina só que foda botar no seu currículo: virei vampiro na base do ódio. Absolutamente chade, né não? A parte surreal... Eu virei vampiro na base do ódio, vai te perder. Assim como diversas outras figuras vistas em Castlevania, Browne também foi inspirado em uma pessoa histórica real. Victor Browne, franco-romano que foi conhecido por suas pinturas com estilo surrealista. Nessa história toda é que Browner não é um vampiro fuleira não. O cara tem poder suficiente para dominar o castelo do Drácula para si próprio, utilizando sua magia através de poderosas pinturas. Com o castelo dando sopa, novamente ergo a questão: sobra pra quem? Pro coitado do Eric, que não tem um sossego nessa vida. Deixando suas 2 filhas em casa, Eric munici de sua lança e invade o castelo de Drácula para investigar o que raios está acontecendo. Uma atitude
um pouco precipitada, mas necessária, visto que não tem mais ninguém pra fazer isso. Chegando lá, nosso loirinho sofredor sofre mais um pouco nas mãos Seis de Brownie, mudando de que é visão. forte demais até mesmo pro habilidoso lanceiro que há alguns anos havia ajudado a derrotar o exército de Drácula. E, seja por ironia do destino, ou simplesmente porque os escritores odeiam o Eric, suas duas filhas resolveram desobedecê-lo, seguindo o pai quando percebem que ele está demorando demais pra voltar. Isso desperta uma loucura inexplicável em Browner, fazendo-o acreditar que Stella e Loretta são reencarnações de suas falecidas filhas, levando-o a tomar a decisão de adotá-las à força. Eric Lecardi é então assassinado na frente das garotas, realizando um ritual com suas últimas forças para não perder sua vontade própria dentro do castelo. Caso contrário, há uma chance alta que ele se tornasse um espírito assombrado. Isso prende sua alma à estrutura maligna, impedindo que este possa clamar por ajuda. Agora, resta apenas esperar. Sem nenhum Lecardi à vista, cabe novamente à humanidade confiar a vitória nas mãos da família Morris. É fogo, né? E assim... Tá feio quanto ano passou. Mano, parceiro, mais de 30 anos. Rapaz, falar da história de um jogo bom direto pra outro é um dos prazeres pequenos da vida que a gente tem que aproveitar, não concorda? Porque enquanto a gente tá aqui aproveitando, Eric tá lá, preso no castelo do vampiro desgraçado que se recusa a morrer de uma vez por todas. Maldito seja! Mas algo diferente dessa vez. O castelo de Drácula voltou, seus lacaios estão perambulando pela região, mas não há exatamente um sinal de que um Lorde das Trevas está comandando as coisas, mesmo com a estrutura pulsando por pura energia maligna. Como já narramos, isso é porque Browner está no comando do negócio. Ele selou a Sala do Trono com o poder de suas pinturas, separando o controle de Drácula do restante da estrutura. Algo bastante curioso que mostra que até mesmo o Lorde das Trevas tem regras a obedecer. Para não dar passos maiores do que a perna, vamos focar no que importa pro momento. Jonathan Morris, um jovem de apenas 18 anos, filho do João Morre lá do Bloodlines. Com o castelão dando sopa por aí e sem ninguém mais para resolver o assunto, cabe a ele e a sua colega Charlotte Aulin, parente distante do clã Belnades, cuidar desse assunto. O jovem Morris herdou a lendária arma dos Belmonts, assim como aconteceu com seu falecido pai. Porém, este não consegue usar e tampouco entender o tal poder do chicotão. Para ele, a Vampire Killer simplesmente não funciona, agindo apenas como uma arma normal. Para complicar ainda mais a situação, Jonathan foi levado a acreditar que seu filhote morreu devido a ferimentos causados durante a batalha contra Drácula, mostrando que o segredo que os Lecards carregam é guardado a 7 chaves e um captcha bem caprichado. Ainda assim, a duplinha compartilha de um espírito bastante heróico que casa aí ele morrendo com os diálogos bastante energéticos que esses dois demonstram durante o jogo. Mesmo que isso signifique invadir um castelo demoníaco lotado de criaturas do mal. E hey, quem raios vai dizer não pro Jonathan? O John? Né? Mas a gurizada se vira bem. Charlotte é poderosa e o Jonathan não fica para trás não, visto que ele recebeu treinamento de combate como de tradição da sua família. Como falei antes, Eric está preso neste castelo, e os dois jovens não tardam a encontrá-lo na sua pequena saletinha. Durante a história de Portrait, nosso espanhol loiro que não é mais tão loiro acaba servindo de figura mentora principalmente para Jonathan, ajudando-o a aperfeiçoar suas técnicas ao mesmo tempo que revela o que ele conseguiu entender de toda essa situação. Porém, como ele está preso ao local que ele fez o ritual, cabe aos jovens ligarem os pontinhos enquanto exploram as coisas. Como esperado, durante uma das expedições pelo lugar, a Dona Morte dá as caras de novo. Sabe o que é o mais surpreendente? Pela primeira vez, ela parece genuinamente confusa com o que raios está acontecendo, sabendo até menos do que os próprios humanos que estão invadindo o lugar. Ela não faz ideia de quem seja Browner e parte numa missão própria para tentar entender o porquê o castelo está de pé sem o manda-chuva. Para não ficar para trás, a Jess e o James de Castle saem por aí atrás de mais informações, logo se deparando não só com Browner, mas com as filhotas de Eric também, agora transformadas em vampiras. Sua existência finalmente se torna conhecida e pouco tempo depois, perigosa, visto que Stella até tenta matar o loirinho em batalha. Por estar sozinha, nossos protagonistas acabam levando a melhor no confronto, conseguindo abocanhar um misterioso pingente que a garota perdeu no chão. Uma foto dentro do penduricalho revela Eric junto das meninas, mas só ele. Vamos esperar que o coitado também não tenha perdido mais uma
uma mulher, porque o cara azarado. Ao ser indagado, ele abre o jogo, revelando sua verdadeira identidade para Jonathan, divulgando o plano de Browner e, o mais importante, ele finalmente conversa sobre os segredos em relação a Vampire Killer e sua relação com a morte de John. O garoto fica confuso, perguntando para Eric o motivo dos Belmonts terem passado essa bomba para sua família. Em troca, ele recebe uma resposta envolvendo a profecia sobre o retorno. Em inglês, ele que é pouco específico. Ele diz que os Eborn não podem tocar no chicote até 1999, quando o Draco foi previsto retornar. Em japonês, o sentido é um pouco mais claro. Eles devem manter o chicote longe dos Melvins. Ainda é vago, mas agora sabendo que os lendários caçadores estão fisicamente impedidos, evitando a situação de que eles não podem tocar no chicote porque sim. Do Drácula em 1999, afirmando que nossos colegas caçadores não podem tocar no chicote até lá. O fantasma não entra em mais detalhes e o mistério continua. Então eles só vão poder pegar no chicote de novo quando der 1999, meu senhor. Aí é uma lutinha que vai durar um pouquinho de tempo, né? Tudo o que importa é que até lá ainda vai ter servos do mal enchendo o saco que precisam ser parados. Só que isso eleva outra questão. Os servos do mal da vez são as duas filhas de Eric, e as duas se transformaram em vampiras. Será que a árvore genealógica dos Lecardes vai acabar por aqui? Não se a nossa companheira Charlotte puder ajudar. Durante uma busca no castelo, a garota aprende sobre uma magia de purificação vampírica, algo que não havia sido visto até então. A gente pode acreditar que ela estudou, ou acreditar que virou um sapo e achou a magia dentro de um quadro. Ou não, vai ver a magia de purificação, é só um Ave Maria dito com bastante força de vontade, vai saber. Isso não importa porque é hora de botar as duas vampirinhas em seus devidos lugares. Com um pouco de trabalho em grupo, o feitiço funciona e Stella e Loretta voltam a se tornar humanas, revelando que elas conhecem o ritual que libera o verdadeiro poder da Vampire Killer. Lembrando que Eric também conhece, mas não pode realizar devido à promessa que fez para seu falecido amigo e porque, bem, basta olhar pra ele, né? Como vocês já sabem, filho de peixe, peixe não é, e Jonathan não quer ser classificado como peixe pequeno. O bicho abraça a ideia de liberar o poder do chicote, finalmente revelando um pouco do mistério por trás do ritual. Usando as forças das duas meninas, o jovem Morris enfrenta uma recordação do chicote que contém uma espécie de ilusão do último Belmont que brandiu a arma contra o mal. Neste caso, é ninguém menos do que nosso menino Richter, que passou o chicote adiante antes de desaparecer da face da Terra. É assim que a gente sabe que Richter foi realmente o último Belmont desde 1800. O ritual envolve uma batalha de habilidades entre os dois caçadores, forçando Jonathan a provar que ele é digno de carregar esta poderosa arma. Cabe a ele mostrar que seu coração está no lugar correto e que sua concentração está afiada. As tortadas na cara são opcionais. Como a gente tá falando de um moleque que tem a determinação para aguentar a Charlotte tagarelando na orelha dele de manhã até de noite, é mais do que óbvio que Jonathan consegue vencer a ilusão. Ou ao menos lutar tagarelando pra ele de noite. Ah não, não entendi. Com o ritual concluído, está na hora de quebrar a magia. Volta aí. Volta aí. Vamos colocar essa bexiga aqui em português, só pra eu ver o que diz que ele tá dizendo aqui. Não traduziu de qualquer forma, então que se ferre. Uma caceta, viu? A estratégia funcionou nas outras vezes. Bugou nem a pau.